Olá a todos que nos assistem no canal do YouTube do Parreziando. Meu nome é Priscila Cupelo, eu sou criadora aqui do canal, sou formada em História e Filosofia pela FRJ, com mestrado no Fiocruz e doutorado na FRJ. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode pensar a ciência nos trópicos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ou na América Latina. Então, a gente vai ter alguns historiadores, alguns pesquisadores que vão pensar justamente o que a gente poderia chamar de recepção, né? Então, por exemplo, o pesquisador da Fiocruz, Marcos Poeto, ele vai falar que houve vários modos de entendimento, né, vamos dizer, recepção, né? Então, a recepção do conhecimento científico foi um modo de entendimento muito popular, né, em 1980, por exemplo. Depois a gente teve, em 1990, um foco mais em interações de diferentes regiões do globo na produção da ciência. Para a partir dos anos 2000, a gente está mais focado na questão da circulação do conhecimento e como há a ênfase nos conhecimentos locais. Então, por causa disso, hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista com o pesquisador Kapil Raj. Ele é pesquisador e professor de História da Ciência da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Então, ele deu uma entrevista para a SBHC, que vocês podem encontrar facilmente na internet. Eu vou compartilhar aqui só para vocês poderem saber de quem eu estou falando. Então, aqui tem a foto do Kapil Raj e tem aqui essa entrevista que está na página da Sociedade Brasileira de História da Ciência, a SBHC. A entrevista se chama Circulação não é Fluidez, né? Entrevista com Kapil Raj. Kapil Raj tem aqui um livro também publicado, está em inglês também, acredito que ainda não tem a tradução. Mas, então, é sobre essa entrevista, né, que eu vou falar um pouco sobre a questão da recepção, né? Como é que a gente pode entender, aliás, a ideia de circulação, né, dos conhecimentos, do conhecimento científico, do que a gente chamaria enquanto ciência, a partir do que o Kapil Raj vai falar nessa entrevista. Então, o primeiro ponto é que ele se coloca contra a visão difusionista e eurocêntrica da teoria da ciência, né? Uma ciência europeia que se espalha pelo mundo. Então, é contra essa teoria difusionista, como se os outros países, né, do mundo fossem passivos a uma ciência europeia. E aí ele fala, né, se partimos do pressuposto de que para que haja ciência moderna é necessário que haja o laboratório e matematização, nós só vamos encontrar isso na Europa. E aí é justamente isso, é pensar que a ciência ela não é um conhecimento apenas europeu, mas é que é possível encontrar ciências locais, saberes locais, e que eles são tão quanto, né, importantes quanto os saberes produzidos na Europa e na França, por exemplo, né? Então, ele vai pensar nessa ideia de circulação, e aí ele define da seguinte maneira. Ele vai dizer: circulação não é unicamente o fenômeno do movimento, é o que se passa quando os conhecimentos e as práticas se transformam ao se deslocarem. Então, essa ideia de você, né, o conhecimento ele se transformar ao se deslocar. Então, ele é sempre um conhecimento que se dá em contato com outros conhecimentos, mas ele está sempre em transformação quando chega num lugar específico. Então, ele fala, né, estou interessado nas mudanças que são produzidas por um movimento. E ele vai dizer, por circulação, eu entendo esse processo dinâmico de transformações que ocorre nesses processos de indas e vindas. Então, pontos importantes, né? Está interessado no processo de circulação e como esse conhecimento circula e se transforma, e vamos dizer, né, se desloca, se adapta a determinados lugares em que ele vai se colocar, né? E aí ele faz uma crítica também à noção de periferia, né? Porque ele vai dizer, bom, se a gente assume que a gente está na periferia, a gente assume que há um centro difusor de conhecimento, como o europeu, como a França, como enfim. Então a gente cria essa bipolaridade, né? Então ele vai se recusar a essa noção de periferia, né? Justamente por achar uma visão eurocêntrica, né? Então, ele fala o seguinte: para mim, essa visão, né, de periferia é extremamente eurocêntrica, para não dizer francocêntrica, de conceber um mundo e a França como lugar em que os conhecimentos são acumulados, criados e depois difundidos.
Então, você vê que realmente tem uma crítica muito grande de entender, né, que esses conhecimentos eles não podem ser vistos somente como criados num único lugar, acumulados e depois difundidos, mas que eles são criados em vários lugares, né? A França também, o conhecimento que advém da França, ele também advém de outros lugares, e parece que eles são sempre criadores, né? E nunca sofrem contato com nenhum outro lugar que produz esse conhecimento. A gente pode pensar isso, né, até no próprio conhecimento da Grécia Antiga, né? Então, a gente vê o quanto do conhecimento da Grécia Antiga a gente já não encontrava no Egito, na Mesopotâmia, né? O quanto esses povos, eles trocavam ideias além de comércio. Então, existe toda uma troca cultural que é muito rica e que muitas vezes a gente acha que é um legado de um único povo, quando na verdade há uma interação muito grande nesses locais. Bom, então ele vai defender que todo conhecimento é local, né? Todo conhecimento é local a partir justamente dessa multiplicidade de encontros que existe nesse local. E aí ele vai criticar essa ideia, né, de como o conhecimento que é local, que advém de um determinado lugar, a partir de um contexto específico, né, daquele lugar, como é que ele se coloca e se torna universal, né? Então esse é o problema. E aí ele vai dizer que o Latour, por exemplo, né, ele vai dizer que o o conhecimento ele se difunde não exatamente pela sua qualidade epistêmica, né, mas pela capacidade de convencimento, né, de força e de poder, né, que esse conhecimento às vezes tem por advir de um lugar, vamos dizer, né, do sul global, né, do lugar que tem um saber poder, né. Então, como Foucault fala, né, todos os conhecimentos que muitas vezes ganham não é pelo conteúdo, muitas vezes, né? É pelas estratégias, as estratégias que determinados atores criam para que aquele conhecimento, aquele saber, aquele conhecimento, enfim, existe uma diferença de saber conhecimento Foucault, mas não vamos entrar nisso, mas é mais para vocês entenderem o quanto muitas vezes a questão da ciência, advinda de um lugar específico e se colocada enquanto universal, é muito mais pela capacidade política de poder, né, de determinados grupos sobre outros. Bom, e aí um exemplo que a gente tem de uma historiadora que escreveu sobre o Brasil, bastante conhecida, que escreve um livro chamado Gênese e Evolução da Ciência Brasileira, além também de livros como A Hora da Eugenia, que eu tenho aqui, a Nancy Stephan, né, que é bastante conhecida, ela vai escrever na década de 70, mesmo em voga a teoria da dependência, né, da noção de centro e periferia, ela vai chamar a atenção que a América Latina ela não foi uma receptora passiva da ciência europeia. Teve muitas coisas que são importantes que aconteceram no sentido local, criação de locais, né? E aí a gente pode pensar também no movimento modernista, né, do como é que é? Movimento antropofágico. Então, você vê que sempre pensa nessa noção de centro e periferia como se a América Latina ou o Brasil recebeu passivos, né? Esses conhecimentos advindos da Europa, a historiografia tem sempre mostrado que não foi bem assim, né? E a importância também dos institutos, né? A criação dos institutos como Oswaldo Cruz, a relação do Estado, né? Tudo isso são importantes quando a gente está pensando na institucionalização da ciência no Brasil, né? Por exemplo. Bom, então é isso. Basicamente, o que eu queria chamar a atenção é que essa teoria, né, de centro e periferia, que a gente pode chamar de teoria da dependência, né, ela, ela vai ser bastante criticada e hoje em dia a gente tem aí o Capilrage defendendo a noção de circulação, justamente pensando o local, né? Então ele vai dizer o seguinte, né? O local não é algo que está em guerra contra o global, nem que resiste a ele, mas o resultado histórico dos cruzamentos de diferentes áreas de circulação. Então, é entender esse local como cruzamento de diferentes culturas, de diferentes lugares, que não resulta exatamente de um saber específico e único
daquela região, como se aquela região fosse algo superior às outras. Então, é entender as especificidades e, nesse sentido, as multiplicidades. Eu acho que, nesse sentido, a teoria da circulação, ela acaba trazendo isso, né? Tirar a noção de um centro e periferia para trazer a noção de múltiplos saberes, né? De múltiplas ciências, de múltiplos conhecimentos. Então, é isso, gente. Essa entrevista eu vou colocar aqui na descrição o link para a entrevista lá no canal, na página da SBHC. E é isso, ficamos por hoje por aqui. Sigam o canal, inscrevam-se, compartilhem e até o próximo vídeo.